possível estar doente, sentir dor, incômodo, estar profundamente desconfortável e ao mesmo tempo ter os exames completamente normais? Você conhece alguém que já passou por isso, estava sentindo uma dor ou um sintoma há muito tempo ou muito forte, foi ao médico e ouviu que não era nada? Ou já aconteceu com você mesmo? Quando isso acontece, a gente pode até achar que está ficando doido, mas não está não. É perfeitamente possível e a ciência tem uma explicação para isso. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? É quando a nossa mente nos adoece e começa a produzir sintomas que, na verdade, não estão necessariamente em alterações no nosso corpo, mas são frutos do estresse, da ansiedade, de outras alterações da mente e, ainda assim, totalmente reais e igualmente doloridas. Mas e aí, como é que a gente trata? O que a gente faz com elas? É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Vamos falar de saúde? Mas olha, antes da gente começar, já me conta aqui nos comentários seu nome, de onde você está assistindo a gente. Tem gente de todo o Brasil e do mundo vendo o nosso programa. Acho o maior barato e olha, queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, no joinha. E eu lembro também que a Primeira Dose é também uma newsletter semanal de informações, notícias, dicas de saúde. Eu mando toda semana no seu e-mail de graça. Para você receber é só se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, mas vamos logo para o nosso tema de hoje. Meu convidado dessa semana tem um trabalho muito bacana. Além de médico, ele tem uma atuação como médico da família e comunidade. Um trabalho muito especial, principalmente aqui no Brasil, onde isso é tão importante. Eu já dou as boas-vindas e agradeço a presença do Dr. Natanael Gomes. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer aqui estar com vocês e falar desse assunto, né, que é tão importante e passa despercebido aí por muita gente. Pois doutor, eu queria começar com a pergunta mais básica que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo talvez vão ter e as pessoas falam, isso aí é coisa da sua cabeça, isso é frescura. Isso é a mesma coisa que uma doença psicossomática? Porque as pessoas tendem a minimizar, né? A falar, não é nada, isso é coisa da sua cabeça. Esse discurso é completamente abominável. Nossa, já me dá uma agonia, assim, só de ouvir isso. Porque quando você... E essa é uma das primeiras coisas que o profissional de saúde tem que fazer. Não dizer que isso é coisa da cabeça. Ou não dizer que isso é frescura. Porque esse sintoma, ele é real. A pessoa está sentindo a dor. A pessoa está sentindo aquele incômodo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer, sim, você está sentindo essa dor, você está tendo esse sintoma, mas esse sintoma não é de uma origem orgânica, digamos assim, não é uma doença específica, e sim de um sofrimento psíquico. Então, vamos tratar isso tendo esse olhar para o sofrimento psíquico. Então, o primeiro passo é não desmerecer o sintoma do paciente, tá? Então, às vezes é sim isso, então a pessoa fez alguma coisa, mas essa conduta de dizer que é frescura, dizer que isso não existe, isso daí é completamente errado. É uma gafe, assim, um crime, tanto é que você tem que evitar de fazer isso. Então, reconhecer esse sintoma, essa sensação e tentar encontrar a causa disso. Ou seja, o fato de que a pessoa não tenha um diagnóstico, uma causa específica, né? Como, por exemplo, a pessoa sente um formigamento nas mãos, vou dar esse exemplo para a gente trabalhar, mas não encontra a razão disso, não significa que ela não tenha nenhum tipo de problema, né? Pode ser alguma causa psicológica que está trazendo esse sintoma? Eu já atendi vários pacientes com essa queixa de formigamento na mão. E aí os pacientes chegam achando que é alguma doença neurológica e pede ressonância, pede um monte de exame, aí vem tudo normal. E aí, quando você começa a conversar com o paciente, aí você percebe que, quanto tempo que você está sentindo essa dor? Uns 3 meses que eu sinto esse formigamento. Aconteceu alguma coisa nesses 3 meses? Aí quando você vai ver, o paciente está passando por um divórcio, perdeu o emprego, o filho está indo mal na escola, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e aí vem esse formigamento. Então, é um formigamento que existe, está sentindo, mas não é um problema neurológico, portanto não vai precisar de medicações ou uma neurocirurgia ou alguma coisa do tipo. É um problema de fato, mas vai ser uma outra abordagem. Aí é legal ter essa percepção de que realmente está tendo aquele sintoma e precisa ser feito alguma coisa. E aí minha pergunta vai nesse sentido, doutor, como que eu diferencio o que é de fato uma doença psicossomática ou o que é sintoma de uma outra doença? Vou continuar no exemplo do formigamento, né? Como que eu vou saber que esse formigamento, ele é sintoma de uma doença psicossomática ou ele está ligado a uma doença de fato que vai sair no exame que eu preciso tratar? Não existe uma
uma maneira fácil de identificar. Isso precisa ter uma boa relação médico-paciente, acho que isso é fundamental. Então, o paciente tem que confiar no médico e o médico tem que conhecer essa pessoa, não só de histórico patológico, algo assim, mas entender essa pessoa como um indivíduo mesmo, como é as suas relações com a família, como é a relação com o trabalho, porque tudo isso vai fazer parte da avaliação daquele sintoma, tá? Na maior parte das vezes, esses pacientes eles já chegam comigo com um monte de exame, então já passaram por outros profissionais, os profissionais, enfim, não se atentaram talvez para que aquilo pudesse ser psicossomático, aí solicitam diversos exames, esses exames já estão normais, e aí você então trabalha fazer uma análise mesmo da vida do paciente. Bom, a gente tem aqui um sintoma, que é o formigamento, a gente já descartou, a gente já fez ressonância, a gente já fez ultrassom para ver se não é algum problema no punho do carpo, enfim, a partir daquele sintoma a gente cria algumas hipóteses diagnósticas, em cima dessas hipóteses diagnósticas a gente solicita alguns exames, se esses exames derem normais, aí a gente passa então para avaliar se isso não é psicossomático, então é um diagnóstico de exclusão, que a gente chama, porque também não dá para dizer que todo sintoma vai ser uma doença psicossomática. Às vezes realmente tem algum problema grave de saúde ali por trás. Mas epidemiologicamente falando, estatisticamente falando, é muito comum doenças psicossomáticas. Então, uma anamnese bem feita, que é essa conversa que tem com o médico-paciente, ela é fundamental. E fazer uma abordagem em cima das suas hipóteses diagnósticas, excluir causas mais graves e aí, depois que exclui, fazer essa análise junto com o paciente para ver o que está gerando esse sintoma. Legal, eu acho que tem uma coisa que o doutor está trazendo, que é essa coisa da conversa médico-paciente, que muitas vezes precisa ter. Por exemplo, a pessoa está com uma dor no pé e vai ao médico para falar da dor no pé. E acaba não trazendo contexto, né? Eu sempre uso o exemplo, eu falo que a minha crise de ansiedade foi diagnosticada no consultório do ortopedista. Então, muitas vezes, quando a gente traz um pouco de contexto, né, sobre quem é a pessoa que está com aquela dor no pé, você acaba trazendo muito mais de informação para o médico. É uma lição para a gente, paciente, também, né? Porque a gente vai muito nessa ânsia de, não, eu tô com dor no pé, eu vou falar da dor no pé. Mas esse contexto no entorno pode ajudar também a entender como que é essa dor. Não, é muito legal que tu falou assim, quem é essa pessoa que está com a dor no pé? E é muito legal porque a medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade médica que ela costuma dizer que nós não somos especialistas em uma doença específica, nós somos especialistas em pessoas. Justamente por isso, porque a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma pessoa, um indivíduo. E esse indivíduo ele não se resume só a uma pedra nos rins, a um problema ginecológico, a uma dor na perna. Esse indivíduo é uma pessoa que faz parte de uma família, que tem um trabalho, que está passando por algum problema, que vive em um bairro específico, que tem acesso a algumas coisas, às vezes não tem acesso a outras. Então, como que todos esses fatores vão influenciar na saúde daquela pessoa? A gente parte do princípio de saúde do modelo biopsicossocial. Então, essa visão mais tradicional, que é a visão biológica, é uma pedra nos rins, uma diabetes, uma fratura no pé. Ela é importante, óbvio, ela faz parte ali, mas além dela a gente também tem questões psicológicas e questões sociais também. Aí esse é o modelo biopsicossocial. Então esse olhar para esses outros fatores é extremamente necessário. E eu acho que o assunto doenças psicossomáticas é um baita de um exemplo assim, disso, porque é uma condição de saúde em que a solução não está na questão biológica da coisa, ela está muito mais na questão psicológica e social. A pandemia contribuiu para que a gente visse mais pessoas desenvolvendo casos de doenças psicossomáticas? Nossa, eu acho assim que eu até me arrisco a dizer que eu acho que não teve uma pessoa no meio dessa pandemia que não teve uma falta de ar, assim, do nada, e achou que era Covid. Esse é um exemplo de um sintoma psicossomático. Eu, por exemplo, eu fui testado oficialmente para Covid uma única vez, mas psicológico eu tive várias vezes. É muito comum, tem alguns perfis, né, de pessoas que têm a doença psicossomática. Tem aquelas pessoas que... pegar o exemplo da falta de ar. Tem aquelas pessoas que chegam assim, eu tô com falta de ar, eu acho que é Covid. Então a pessoa ela já
tem um sintoma, né, que é a falta de ar, e ela já associa a uma doença. Então, geralmente aquele paciente que acha que tem já vários problemas de saúde, ele já vem com vários diagnósticos. Tem aquela pessoa que, eu tô com uma falta de ar, mas acho que é porque eu corri muito hoje, eu tô cansado. Eu tô com uma dor nas costas, mas é porque eu dormi de mau jeito, por exemplo. Aí vai ter um outro que vai dizer, eu tô com dor nas costas, provavelmente estou com tuberculose, sabe? E tem aquele que já acha que tem um sintoma, mas que ele pode trazer, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, mas acho que é porque eu estou muito estressado. Então esse paciente já tem uma visão um pouco mais ampla assim, da coisa, ele já não traz um diagnóstico, ele traz assim, putz, estou com essa dor, mas acho que é porque eu não estou bem, pode ser alguma outra coisa. Então é muito importante que o profissional de saúde traça o perfil também, porque esse paciente que entende que ele está com um sintoma porque ele está estressado, está nervoso, eu vou ter uma conduta com ele. Agora o paciente que vem com uma falta de ar e que a gente já excluiu tudo e ainda assim ele acha que é Covid, aí eu já vou ter uma outra conduta, sabe? Agora, é importante também, doutora, imagino que diferenciar a pessoa que tem doenças psicossomáticas daquela que a gente chama de hipocondríaco, não? Porque o hipocondríaco é aquela pessoa que começa a achar que tem várias doenças, né? Mas na verdade talvez não esteja sentindo nada. A pessoa que tem uma doença psicossomática está sentindo os sintomas, mas ela vai tentar encontrar a causa desses sintomas, é mais ou menos isso? Antes é bom a gente deixar isso aqui muito claro, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai se autodenominar hipocondríaca. Eu tenho vários remédios aqui na minha bolsa, porque eu sou meio hipocondríaco, não sei o quê. Aí eu fico só olhando assim, calma lá, porque a hipocondria, ela é uma doença, é um transtorno psiquiátrico. Então, você não sai se diagnosticando assim com hipocondria, calma. Porque isso daí pode ser só uma ansiedade que está sendo ali canalizada para esse tipo de comportamento. A hipocondria, ela pode ter sintomas psicossomáticos, sim, mas nem todo mundo que tem sintomas psicossomáticos é hipocondríaco. Hipocondríaco é um transtorno psiquiátrico, onde a pessoa fica extremamente ansiosa e fica achando que tem várias doenças. E isso gera já uma espécie de impacto nas relações sociais, no trabalho, no dia a dia dela. Então é uma outra abordagem, é um problema mais grave. Sintomas psicossomáticos não, qualquer pessoa pode ter. Inclusive, tem alguns estudos antigos, assim, da década de 70, 80, que viu que é muito comum as pessoas terem pelo menos um sintoma psicossomático durante a semana. Aí a diferença é que algumas pessoas vão ter, tive uma dor no braço, mas uma dor no braço acabou se resolvendo sozinha e pronto. E aí tem aquela pessoa que vai ter uma dor no braço, mas automaticamente já vai achar que é alguma coisa, entende? Esse é um também tipo de comportamento, mas hipocondria não. Faz sentido a pessoa hipocondríaca ter sintomas psicossomáticos, mas nem todo mundo que tem esses sintomas psicossomáticos é hipocondríaco. Tem algum perfil de pessoa que é mais propenso a desenvolver doenças psicossomáticas? Geralmente, na maior parte das vezes, essas pessoas têm algum sintoma ansioso ou algum sintoma depressivo. Então, pessoas depressivas e ansiosas tendem a ter muito mais sintomas psicossomáticos do que uma pessoa que não tem esses transtornos. Inclusive, a gente pode... tem um grupo de pacientes que tem os sintomas psicossomáticos que vieram de alguma coisa aguda. A própria falta de ar. Você teve uma falta de ar porque a gente está vivendo uma pandemia de Covid. E aí você tá lá, só que aí esse problema se resolveu sozinho. A falta de ar passou. Depois de uns 2, 3 dias, fiquei mais tranquilo e passou. Agora tem aqueles pacientes que vão ter algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo, e aí o gerenciamento desse sintoma ele vai ser muito mais difícil, porque a gente vai estar com uma pessoa que tem ali uma doença de base, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão. Então, para ele, muitas vezes, isso fica muito mais difícil. Assim como tem o hipocondríaco, por exemplo, que já é um quadro mais grave e que para ele vai ser bem mais difícil também abordar esse sintoma. Legal, e aí eu queria encorajar você que está assistindo a gente a compartilhar a sua história. Na semana passada, né, quando a gente falou
com o Dr. Ciro Massi sobre ansiedade, depressão, várias pessoas nos comentários foram contando, né, as histórias a respeito da sua experiência, né, com ansiedade, com depressão, com estresse. E eu queria encorajar você a ir aqui nos comentários do nosso programa e contar a sua história com doenças psicossomáticas, como o doutor falou, né? Se você não passou por isso, talvez você conheça alguém que passou. Então conta a sua história aqui pra gente nos comentários, eu tenho o maior prazer de ler e a gente ter essa troca aqui, não só da gente que tá aqui com você, mas entre vocês todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, tá bom? Bom, a gente já até falou um pouco, mas eu queria que o doutor reforçasse, falar um pouquinho sobre isso, né? Um médico da família, como que é essa relação médico-paciente, né? Essa relação de médico integrativo, de fato, né? Que olha o corpo como um todo, a saúde, corpo e mente como uma coisa integrada. Qual que é a importância disso? Eu acho que esse discurso de saúde integrativa traz justamente isso, não tem como você separar a mente do corpo e o corpo da mente. Então, não faz muito sentido ter um profissional que seja fragmentado, um profissional para o corpo, um profissional para a mente. Obviamente, falando da psiquiatria, a psiquiatria ela é extremamente necessária porque tem muitos casos que são realmente graves e que precisam de um acompanhamento de alguém que é especialista focal na mente humana. Mas, olhando para a população como um todo, nem todo mundo da população vai realmente, de fato, precisar de um psiquiatra. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não passem por algum sofrimento. Esse meu ponto. E aí, esse sofrimento, quem que vai cuidar dele? Tipo, eu não tô tão mal assim a ponto de precisar de um psiquiatra, mas, putz, tem uma dor aqui no meu peito, tem uma dor na coluna e eu acho que pode ser estresse, com quem que eu falo, entendeu? Então, a medicina de família, partindo dessa ideia de que a gente é focado na pessoa e não em uma doença específica, a gente consegue abordar isso em consulta. E muitas vezes, só de você ter consciência de que essa dor na coluna, na verdade, não é uma hérnia de disco, e sim um problema de estresse, às vezes ela já vai melhorando aos poucos. E aí, a partir disso, tu começa a manejar o estresse de uma forma adequada. Manejo de estresse, a gente fala muito de momentos de lazer, de dormir bem, de ter boas relações. Então, a partir disso, você começa a ter uma percepção e analisar como é a sua vida como um todo. Então, como é que isso é feito no dia a dia? Quando a gente atende uma pessoa, a nossa anamnese ela é bem completa, assim, a gente não vai focar só naquela queixa daquela doença, a gente vai perguntar sobre como é as relações familiares, como é as relações no trabalho, como que é o seu histórico de doenças. Inclusive, se você tem um histórico de doenças específico, você está mais propenso a ter um sintoma psicossomático. Então, por exemplo, você que já tem um diagnóstico na coluna, que já sabe e tudo mais, é muito mais propenso que você, se passar por alguma situação estressante ou alguma situação de raiva, enfim, de nervosismo, de ansiedade, você ter algum sintoma relacionado à coluna. Então é importante eu, profissional de saúde, saber que você tem um problema de coluna diagnosticado e tudo mais. Então, a nossa conversa, a construção da nossa relação médico-paciente, ela é não só voltada à doença, mas na pessoa como um todo, em tudo que envolve ser um indivíduo na sociedade. Isso me lembrou uma coisa interessante, né? Tem gente que fala que isso acontece muito, né? Se teve algum problema que deixou você mais estressado, com o psicológico abalado, tem sempre um órgão que ataca, é a garganta. Então, toda vez que eu me estresso um pouco mais, a minha garganta começa a pegar, eu perco a voz. Como que isso é diagnosticado? Isso é considerado, então, uma doença psicossomática? Se uma pessoa tem um problema na garganta e fica sem voz e tudo mais, e é feito um exame físico, né? Que aí é a importância também da anamnese, que é a conversa com o médico, e também do exame físico. Porque a partir do momento que você vem comigo e diz, tô com uma dor na garganta, mas aí eu examino e vejo que não tem nenhum processo inflamatório e também não tem nenhum sintoma, outro sintoma que justifique você ter uma amigdalite, por exemplo, pode ser que isso seja realmente psicossomático. Inclusive, na ansiedade, tem um sintoma muito comum que se chama globus faríngeo, que é uma sensação de que tem um globo aqui na garganta, uma bola na garganta. E aí, quando você vai examinar, não tem nada, e o paciente não tem nenhum outro sintoma, e você percebe que aquilo ali é um sintoma psicossomático.
Mas falando um pouco da garganta inflamada, se eu vejo que tem ali de fato uma inflamação, e aí eu vou precisar prescrever anti-inflamatório e tudo mais, esse é um cenário. Qual é a relação de uma inflamação na garganta com estresse e nervosismo? É que em uma situação de estresse e nervosismo constante, você libera bastante cortisol, que é um hormônio, e isso tem um impacto na sua imunidade. Então, uma pessoa que Era a minha próxima pergunta. Então, impacta a imunidade? Impacta. Estresse, nervosismo, noites mal dormidas, tudo isso vai ter um impacto na imunidade. A sua imunidade vai ter, pode cair, e aí você pode estar mais predisposto a ter alguma doença infecciosa. E uma das mais comuns, inclusive, é a gripe, a garganta inflamada, a amigdalite. Então, essa coisa de assim, nossa, eu trabalhei muito, de um jeito muito estressante, numa frequência assim, dia e noite, durante muito tempo. Extremamente prejudicial. Peguei uma gripe. Pode ter uma relação direta. Pode ter uma relação direta. Total. Existe sim uma relação direta. Não tem como a gente dizer de fato, você pegou essa gripe porque você não dormiu direito. Mas tem como a gente dizer que se você não dormir direito, você vai ter um impacto na sua imunidade e você vai estar mais predisposto a ter uma gripe. Por isso que é muito curioso, vem muito paciente no meu consultório dizendo, doutor, tô achando que a minha imunidade tá baixa, tô me sentindo muito fraco, não sei o quê, me passa algum remédio, passa alguma coisa aí. E aí, quando eu vou perguntar como é que é a vida da pessoa, tenho trabalho, saio de casa não sei quantas horas e trabalho e pego vários outros trabalhos e não durmo bem e como qualquer coisa. Sabe, tipo, você não adianta eu prescrever alguma coisa, alguma vitamina e algum remédio para supostamente melhorar a sua imunidade se a pessoa não tem um estilo de vida que predispõe ela a ter uma imunidade adequada. Tá. É muito melhor você ter uma mudança de estilo de vida do que uma intervenção medicamentosa. Até porque, assim, não existe um remédio que melhore a imunidade, assim, vou tomar esse comprimido e a minha imunidade, vai estar 100%. Existem alguns remédios que podem ajudar, mas uma coisa que impacta mais é o estilo de vida. Estilo de vida, alimentação. O estresse, manejar estresse, manejar nervosismo. Tá aí. Agora, a gente estava falando aqui, né, e eu acho que todo mundo ao longo dessa conversa ficou se perguntando como que a gente trata, então, as doenças psicossomáticas. E aí a minha pergunta está muito também nesse lugar. A gente precisa necessariamente ir ao consultório do psiquiatra ou eu consigo, por exemplo, com o médico de família e comunidade, fazer o tratamento? Como que é esse tratamento? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a maior parte dos sintomas psicossomáticos, eles resolvem espontaneamente, tá? Muitas vezes está relacionado com a solução daquele fator de estresse e de nervosismo. Então, nesses casos, você não precisa necessariamente buscar um profissional de saúde. Agora, se esse sintoma persistir, ou então surgir algum outros sintomas, e isso começar a impactar o teu dia a dia, eu acho que, cara, esse formigamento aqui já está há alguns dias, não passa, e já está aparecendo no meu pé, eu acho que preciso de um profissional de saúde. Aí, eu recomendo muito que vá num médico de família, porque o médico de família ele vai conseguir avaliar esse quadro clínico melhor e aí um olhar global e vai perceber se podemos tratar aqui juntos. Esse caso aí não, eu acho que esse caso aqui talvez precise de uma opinião de um psiquiatra. Então o médico de família também tem esse papel de coordenar o cuidado do paciente. Então eu consigo resolver grande parte dos problemas como médico de família, mas também sei reconhecer quando está na hora de encaminhar para um outro profissional, seja psiquiatra, ginecologista, urologista, enfim. Mas aí a ideia é que eu encaminho esse paciente para um psiquiatra, por exemplo, esse psiquiatra faz a avaliação dele, mas aí o paciente volta comigo. E aí, se ele precisar ficar indo com o psiquiatra, a gente faz esse trabalho em conjunto, assim. Mas então não é algo que vai ser demandado, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, necessariamente com remédios? E por isso que eu falo muito sobre esse cuidado com o termo hipocondria também, sabe? Porque já as pessoas tendem a já ficar assustadas e já se diagnosticar com uma pessoa hipocondríaca, quando na verdade não é, só tá passando por um problema difícil. Então, o médico de família, nessas situações, né, falando de tratamento, ele vai identificar esse sintoma, ele vai
buscar outros sintomas que possam alimentar alguma hipótese diagnóstica. A partir dessa hipótese diagnóstica é feita a solicitação de algum exame, dependendo da hipótese que for criada. E aí, esses exames vindo normais, a gente descarta, então, esses outros problemas, ficando a hipótese da doença psicossomática. Aí, a partir dessa doença psicossomática, a gente também precisa fazer o rastreio de outros transtornos comuns da saúde mental. Então, esse paciente que está com sintoma psicossomático, ele tem um transtorno de ansiedade, ele tem um transtorno depressivo, e o médico de família consegue fazer essa avaliação. Esse transtorno depressivo, esse transtorno de ansiedade, a gente precisa de um tratamento farmacológico, porque nem toda depressão e nem toda ansiedade vai precisar de um tratamento farmacológico, tá? Então, essa avaliação, ela pode ser muito bem feita por um médico de família sem problema nenhum. Olha só. Bom, gente, olha, tem muita coisa bacana pra gente conversar. Essa conversa duraria, olha, mais uns 10 programas, viu? Porque, olha, só de perguntas que eu elaborei aqui, estudando e pensando em coisas que eu queria perguntar pro doutor, daria mais, pelo menos, 1 hora de conversa. Não, e todo mundo teve ou tem algum sintoma psicossomático em algum momento. Então, geralmente vem, assim, muitos exemplos. Não, porque aí eu fui pensando em casos na família, em casos de amigos, em histórias que a gente ouve, de pessoas que, de fato, às vezes passam a vida procurando a causa de algum sintoma, a causa de alguma dor. Sim. Aqui mesmo na Jolivie, a gente acaba conversando com muita gente que nos procura para falar sobre dor crônica, pessoas que estão buscando causa para dor, que às vezes persiste por longos períodos e que, olha, já fiz todos os exames possíveis e não encontro a solução para dor. E aí, quando a pessoa acaba chegando num médico integrativo que vai dar um olhar mais global, descobre que, olha, na verdade, essa dor aí tem uma outra causa que a gente vai ter que trabalhar de um outro jeito. Não é uma causa de fato física ou biológica, né? Tá num outro lugarzinho ali. Então, tem que ter esse olhar mais abrangente. Também tem que aprender, porque às vezes a gente também entra no consultório do ortopedista, do neurologista, do ginecologista, do urologista, com a mente muito, eu preciso falar da dor aqui, eu preciso falar disso aqui. E aí você também não se abre para responder perguntas ou para contar contexto, né? Sim. Que às vezes pode ajudar esse médico a identificar esse tipo de situação. E isso, né, é um problema que é cultural mesmo, tá? Esse problema vem tanto da formação médica quanto também da sociedade como um todo. A gente parte do princípio de que é como se o nosso corpo fosse uma máquina. É uma ideia muito antiga de saúde e doença. Então, sou uma máquina e aí eu tenho um problema de saúde, aí eu vou no médico, aí esse médico vai passar um monte de exames e um monte de remédio, e aí eu vou resolver esse meu problema e vou voltar a funcionar. Então você tem essa visão, muitas vezes, muito limitada do que é saúde e doença, né? Muitas vezes é isso, preciso de uma medicação, preciso de um exame, quando na verdade nem sempre é assim. E acho que os sintomas psicossomáticos, né, eles são um baita de um exemplo, porque muitas vezes você não vai resolver com um exame ou com uma medicação, você vai resolver com outras coisas. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, o médico de família tem esse trabalho também de educar a população, de trazer essa visão mais abrangente da saúde, essa visão biopsicossocial e não só focada no binômio saúde e doença, né? Existem outros fatores que... É uma lição, né, de relacionamento médico-paciente, paciente-médico, é o que a gente estava falando aqui, né? É o pensamento de... rever esse pensamento de, eu preciso falar dessa dor, eu preciso falar desse problema e ampliar um pouco mais esse foco, não tem dúvida, né? Olha, eu tenho uma última pergunta, doutor, mas antes eu quero perguntar para nossa equipe aqui se eles têm alguma pergunta. Eu sempre abro aqui para a galera se manifestar, se tem alguma dúvida sobre o tema. A Mirella está me falando aqui que ela tem uma pergunta e ela queria falar para o doutor, a Mirella queria falar para o doutor sobre suplementos. Se tem algum suplemento ou alimento que ajude a reduzir o estresse ou sintomas psicossomáticos. E aí, doutor? Hoje, a ideia da abordagem de saúde mental como um todo, ela não é mais focada só em medicação farmacológica, tipo antidepressivo, coisas do tipo. A ideia é que a saúde mental, e aí se encaixa também essa abordagem dos sintomas psicossomáticos,
seja muito mais abrangente. Então, a alimentação é uma coisa que precisa ser muito bem alinhada com o paciente. Eu sempre falo que tudo que você come, depois o corpo vai digerir e vai gerar outras substâncias que vão impactar no teu corpo como um todo, né? Então, se você ingere alimentos ruins, você vai liberar substâncias ruins também. Então, isso vai ter um impacto em todos os órgãos, inclusive no cérebro, que é onde está ali a nossa saúde mental. Então, ter uma alimentação adequada, tá? E fazer atividade física são coisas assim que têm um impacto muito grande, tanto nos sintomas psicossomáticos, quanto também na saúde mental como um todo. Uma coisa que ajuda muito também é a psicoterapia, então isso faz parte da abordagem, tá? Então, se é uma pessoa que já está há muito tempo ansiosa, há muito tempo com sintomas depressivos, é interessante fazer a psicoterapia, fazer ali, seja com psicólogo ou algum outro tipo de terapia, o ideal é que seja com psicólogo. E também a gente tem opções de fitoterápicos, que são medicações, comprimidos, que são feitos à base de extrato de planta. Muito legal. Então, um fitoterápico que eu costumo usar bastante é a valeriana, que é um extrato de planta. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que para quadros de ansiedade leve a moderado, você com atividade física, psicoterapia e uso de fitoterápico, e eu digo os três porque tem que ser os três juntos mesmo, se fizer um ou outro não vai ser tão benéfico. Se você fizer essas três coisas juntos, você consegue evitar a utilização de um antidepressivo. Olha que bacana! Então, a fitoterapia é um bom aliado, assim, também para doença psicossomática e para transtornos de ansiedade também. Ajuda muito. A gente tem aqui na Jolivia a Lara Gabriela, que é nutricionista, nossa parceira. Ela fala muito sobre valeriana, uma super defensora da fitoterapia. Inclusive, tem vídeo dela aqui no canal, gente. Vale dar uma olhada, porque ela fala bastante sobre valeriana. É muito bacana. Eu super acredito em fitoterapia. Tem vários estudos comprovando. As pessoas, às vezes, têm um pouco de desconfiança quando a gente fala sobre isso. Não o nosso povo aqui, porque os nossos seguidores da Jolivia já sabem quantos estudos existem que comprovam os efeitos da fito. Mas, assim, é muito importante falar também sobre isso. Então, agora eu vou de vez para minha última pergunta. Vamos lá, gente. Doutor, queria saber, a gente sempre fala, se você não teve, você conhece alguém que tem. Muitas vezes é isso, a gente conhece alguém que passa por isso. Então, para quem está nos assistindo que não passou por doenças psicossomáticas, mas convive com um marido, esposa, um amigo, um colega de trabalho, um filho, que está passando por isso, como que a gente, espectador desse momento da vida de alguém, pode contribuir? Como que a gente pode ajudar? Porque às vezes a gente atrapalha muito querendo ajudar, né? Então minha pergunta é sempre nesse sentido. Como que a gente de fato pode ajudar alguém que está atravessando um momento como esse? Mentor, a primeira coisa é não dizer que é frescura, tá? Isso assim, é péssimo para uma pessoa que está passando por um processo de adoecimento e que está ali com um sintoma, que está passando por um sofrimento. Então, você tem que validar esse sintoma, tá? Reconheça que você está passando por isso, esse sofrimento, esse sintoma, e o ideal é que busque ajuda com um profissional de saúde, tá? Então, a orientação é, se você está vendo uma pessoa que está passando por esse sintoma, por essa situação, faça um acolhimento, né? Não diga que é frescura, não diga que é coisa da cabeça dela, ajude ela a encontrar uma outra opinião de algum outro médico, de algum outro profissional, porque vai ter algum profissional que vai ter essa visão integral, que vai ter essa visão mais abrangente, que vai conseguir abordar essa dor, esse sintoma de forma muito mais adequada. Tá aí. Gente, foi bom, hein? Como eu disse, duraria mais, mas eu vou agradecer ao Dr. Nathanael Gomes, nosso convidado de hoje. Doutor, obrigado pela presença e pelo papo, que foi tão bom, viu? Nossa, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui, viu? Acho que eu sugeri esse tema justamente porque eu vejo muito no meu dia a dia e às vezes passa por muita negligência, né? Sim. Passa despercebido. E acho que é legal esse tema também porque leva um pouco de autonomia para o paciente refletir assim, estou sentindo essa dor, será que não pode ser disso? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou lidando com o meu sono? Como é que eu estou lidando com o meu trabalho? E aí, a partir dessa reflexão, gerar mais autoconhecimento sobre si mesmo e sobre como o seu corpo funciona.
Bom, gente, eu vou agradecer então muito ao Dr. Natanael, que participou com a gente hoje. Doutor, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje nessa edição do Primeira Dose. Agradecer a você que acompanhou o nosso programa até agora. Dizer que, olha, vou ficar muito feliz se você compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Dizer que, olha, a gente se encontra novamente na semana que vem, neste mesmo horário, aqui no canal da Jolivie, mas de hoje até semana que vem, você pode continuar navegando nos muitos vídeos que tem aqui no nosso canal, tem muita coisa bacana para beneficiar a sua saúde. Nosso programa é sempre feito por uma galera muito bacana, o Gustavo, o Romeu, a Clara, a Mirella, a Paola, a Marizen e muito mais, de uma equipe que está focada em trazer conteúdos bacanas sobre e para a sua saúde. A gente se encontra semana que vem, eu vou esperar você. Até lá!